de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 9 até o de número 21. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 9 até o de número 21. Eu quero falar um pouco sobre um tempo de restituição e de restauração. Amém? Amém? Não perca o foco, fique olhando aqui para o altar. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero transmitir ao coração de cada um de vocês. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 9. Ela disse ao seu marido: eis que venho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e aí ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi. Disse-lhe: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo. Que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Verso 14. Então disse ele: que há de fazer por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E a chamando ele, ela se pôs à porta, e ele lhe disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com o seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e a levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou-se sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Amados, eu quero falar um pouquinho nesta noite, um tempo de restauração e um tempo de Deus curar e restituir na vida da igreja. A Bíblia diz que a história já ela é bem conhecida, de uma mulher, junto com seu marido, que fez na sua casa um quarto para que pudesse hospedar aquele homem. Ela enxergou naquele homem, ela viu naquele homem a unção, ela viu naquele homem a presença de Deus. E a Bíblia diz que aquele homem ficou hospedado, e a Bíblia é muito clara quando diz que ele orou por aquela mulher, abençoou aquela mulher, e a vida daquela mulher desatou. Uma das coisas que eu quero falar nesta noite é que aquela mulher, ela teve uma atitude que destravou a vida dela. Nós precisamos entender que as nossas vidas, ela precisa ter um posicionamento. Cada um de nós precisa se posicionar. Tanto o mundo físico como o mundo espiritual. Se uma pessoa não tem um posicionamento, essa pessoa, ela é levada pelo vento, ela é levada pelas circunstâncias. E essa pessoa, ela nunca vai chegar a lugar algum. Porque aquele que não se posiciona, Tiago disse que ele é semelhante à onda do mar. Ele vai de um lado para o outro, mas não chega a lugar algum. Então, o que nós precisamos é de posicionamento. Você quer ver uma coisa? O diabo lutou a semana inteira para você não chegar até aqui. Nossa igreja é uma igreja nova que se estabeleceu há um pouquinho a mais de um ano. E o que eu mais recebo
final de semana são ligação de pessoas que não podem estar no culto e dizem, pastor, eu não vou poder estar hoje por causa disso, pastor, eu não vou poder, e nós sentimos a falta de muito. Eu não critico isso, eu acho que todo mundo tem os seus imprevistos, isso acontece. Mas existe uma coisa que se chama posicionamento em todas as áreas da vida. Se eu não me posicionar, o mundo vai tentar moldar a minha vida de acordo com as circunstâncias dele, para que eu nunca venha viver o que Deus tem para mim. E se eu não me posicionar, quando eu chegar diante dele, eu também não tenho muita força ou algum propósito para estar nele. Então tudo na vida é um posicionamento. Eu me posicionei, eu quero servir a Deus. Quando eu me posiciono e eu entendo que Deus é toda a fonte que eu preciso, não tem outra fonte, só Deus é a fonte. Deus é a principal fonte. Não existe outra fonte que o homem possa beber uma água que sacia o teu espírito, a tua alma e todo o teu ser. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a única fonte. Então imagina, eu venho em uma semana de lutas, em uma semana de guerra na empresa, semana de guerra no trabalho, na escola, no meu dia a dia, eu passo por aquele deserto, aquele sol escaldante, mas eu consegui chegar aqui, e aqui eu estou. Agora, qual é o meu posicionamento quando eu chego aqui? É aquele posicionamento, cheguei num lugar que eu posso descansar, vou sentar e vou ver o que acontece? Não! É aquele posicionamento que eu vou ficar só olhando e observando? Não! Eu tenho que entender que eu sou sacrifício. Eu tenho que entender que Ele só veio aqui por causa de mim. Deixa eu te dizer uma coisa, quer que eu te falo? Se aqui está marcado o culto para as 18h40, aos domingos. Se ninguém vier aqui, nem eu, nem vocês, ele também não vem. Porque o que atrai ele aqui não são as quatro paredes, não são esse púlpito, não é esse microfone, não é o que está aqui dentro. O que atrai a presença dele aqui é você, sou eu, nós o atraímos para esse lugar. Nós os chamamos para esse lugar. E ele diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Ele está dizendo assim, ó, eu estabeleço a minha fonte, eu estabeleço a fonte da vida. Agora posso dizer uma coisa para você? Se nós viemos uma semana de tantas lutas, guerras espirituais, provas, tanto calor, o sol escaldante, por que não mergulhar de cabeça nele? Por que não mergulhar por inteiro nesta fonte? Por que eu vou ficar bebendo de pouquinho quando eu posso me saciar? Quando nós estamos na presença dele, nós precisamos nos entregar sem reservas. Nós precisamos levantar uma bandeira branca e dizer, Senhor, eu me rendo a Ti, eu não vou mais lutar contra a Tua vontade, eu não vou mais lutar contra o Teu querer, eu me rendo, eu me posiciono, porque todo posicionamento traz a manifestação de Deus. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela tinha uma vida abençoada, tinha a sua casa, tinha o seu esposo, mas a vida daquela mulher não era completa. No decorrer da história, quando o homem de Deus fala acerca de um filho, aquela mulher ela fica tão assim surpresa, que ela diz assim, homem de Deus, por favor não mintas, porque era o maior desejo daquela mulher. Mas aquela mulher ela entendeu que ela precisava de Deus. Ela precisava de Deus. Eu posso te falar uma coisa?
A igreja não pode perder a identidade dela. Eu e você não podemos perder a nossa identidade. Você tem que velar pela tua identidade, eu tenho que velar pela minha identidade. A Bíblia diz que aquela mulher observou que aquele homem passava todos os dias ali. E quando ela observava, ela viu naquele homem que ele era um santo homem de Deus. Você sabia que o que o mundo precisa é enxergar Deus em nós? Agora, se nós ficarmos escondidos, o mundo não pode ver Deus em nós. E eu vou te dizer, nós não podemos nos acovardar. A Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora nona para orar. E tinha um mendigo na porta do templo chamado Formosa pedindo esmola. Quantos passaram por aquele homem? Quantos? E quando Pedro estava passando junto com João, aquele homem olhou e disse assim: olha, me dá uma esmola. Olha que frase mais linda. Pedro olhou e disse para ele assim: olhe para mim. Olhe nos meus olhos. Olha para a minha pessoa. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem saltou, ficou de pé e entrou no templo para adorar aquele que é digno de adoração. O que nós não podemos perder é a nossa identidade. Eu me preocupo muito com isso. O que as pessoas estão enxergando quando olham para nós? O que elas estão vendo? Porque nós somos assistidos, não só aqui dentro, nós somos assistidos lá fora. Esse profeta estava sendo assistido por uma família, toda vez que ele passava pela cidade de Sunem. E aquela mulher identificou: este homem é um santo homem de Deus. E tudo o que eu preciso é que Deus, através de alguém, entre na minha casa. Ela chamou o seu marido e disse assim: bem, eu tenho observado a vida desse homem. Eu tenho analisado a vida desse homem. E eu percebi que ele carrega uma unção. Eu percebi que ele carrega a presença. Eu vejo a santidade de Deus no andar desse homem. Vamos fazer um quarto lá no alto, junto do muro. Vamos colocar uma cama, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar uma mesa, vamos colocar um candeeiro, para que toda vez que esse homem passar por aqui, nós podemos dar a ele abrigo. Aquela mulher estava fazendo uma semeadura. A Bíblia diz que aquele homem passou e ela chamou ele e disse para ele: olha, eu tenho observado que você tem passado por aqui, você é um santo homem de Deus, eu tenho visto Deus na tua vida. Eu e meu esposo tivemos a iniciativa de criar um quarto, colocamos lá alguns utensílios para que você possa repousar, no dia seguinte você segue viagem. Mas qual era o objetivo daquele homem repousar na casa dela? É porque ela sabia que todos aqueles que carregam uma unção, que todos aqueles que carregam a presença têm algo a repartir, têm algo a transferir. E eu acredito muito na lei da transferência, porque pessoa só transfere o que tem. É o que você carrega que você consegue transferir às demais pessoas. E aquela mulher identificou e disse: eu preciso do que ele tem. E a Bíblia diz que aquela mulher, então, ela fez uma semeadura, ela fez um quarto, ela colocou uma cama, ela colocou uma mesa, ela colocou um candeeiro, para que aquele homem fosse lá e repousasse, porque ela sabia que enquanto ele estivesse lá dentro, aquele homem, no período de oração, no período da sua estadia, Deus também estaria lá. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Isso aqui é uma chave para você levar por toda a sua vida. Existem três formas de semear: para baixo, para o lado e para cima.
Sabia disso? Amém? Existem 3 formas de eu semear: para baixo, para o lado e para cima. Para baixo é quando eu ajudo um necessitado. Isso é bíblico. Quando eu pego uma oferta, uma roupa, uma comida, o que for necessário para um necessitado, e vou lá e semeio e abençoo a vida dele. Para o lado é para as pessoas que estão junto, que têm o mesmo nível que eu tenho. Mas eu senti de abençoar um irmão, eu senti de abençoar uma irmã, eu senti de fazer isso para o meu próximo. Eu vou lá então e semeio. Essas 2 sementes, elas não têm o poder destravador. Eu semeio, eu vou colher. Eu vou colher, porque a lei da semeadura é que quando eu semeio, eu colho. Então, se eu ajudei um necessitado, em certo momento, Deus vai me dar o fruto daquela semente. Se eu semeei para o lado, em algum momento, eu vou receber o fruto daquela semente. Mas existe uma oferta que destrava. Existe uma oferta que rompe. E esta oferta é quando eu semeio para cima. É quando eu semeio para o alto. Quando eu semeio na minha cobertura. Quando eu semeio na minha igreja, que me cobre para destravar a minha vida. Porque se não destravar, alguma coisa está errada. Quando Abraão, preste bem atenção, quando Abraão precisava da sua vida ser destravada, ele semeava em Melquisedeque. Você sabe por quê? Porque sobre a vida e o ministério de Melquisedeque havia unção para destravar a vida de Abraão. A unção que destrava, a unção que rompe, é quando eu semeio para cima. Quando essa mulher semeou no ministério desse homem, esse homem fez uma reunião. Preste atenção, eu vou chegar no tempo da restauração, mas eu preciso que você entenda a introdução da mensagem. Quando esse homem fez uma reunião dentro do quarto, ele chamou o seu moço, e ele disse assim: olha, essa mulher, ela tem feito a nós o que ninguém tem feito. Ela tem nos tratado com honra. Ela tem honrado o nosso ministério. Ela tem abençoado as nossas vidas. Hoje estamos aqui, era para estar dormindo debaixo de um carvalho, era para estar repousando em um campo, mas nós estamos debaixo de um teto com uma cama, um candeeiro, uma mesa, uma cadeira, porque esta mulher usou de generosidade. E ele começou então a fazer uma reunião. O que nós podemos fazer para com ela? O moço olhou e disse: homem de Deus, eu não sei. Manda chamá-la. A mulher chegou diante da porta e ele disse assim: olha, eu tenho visto o teu sacrifício, tudo que você fez. O que você quer que eu faça por você? Você quer que eu converse com o rei? Quer que eu converse com o exército, o chefe do exército, o capitão? Aquela mulher: não, eu habito no meio do povo. Aí o moço olhou para ele e disse assim: homem de Deus, eu reparei uma coisa. Esta mulher e o marido não têm filhos. Não tem filhos, não. O problema dela não é material. Porque se fosse material, e ela conversava com o rei resolvia. Se o problema dela fosse acerca de batalhas, alguém tivesse querendo tomar a casa dela, você ia também lá e conversava com o capitão lá do exército, ele colocaria uma guarda aqui e também se resolveria. Mas o problema dessa mulher é no físico, mas está travado no mundo espiritual. Você entende isso? Existem lutas que elas estão travadas no âmbito espiritual. Quando Daniel orou, a Bíblia diz que ele colocou o propósito no coração de buscar ao Senhor. E a oração de Daniel passou de 10 dias, passou de 15 dias. Quando se completou 21 dias, foi necessário que descesse um anjo
dizer para ele assim: Daniel, quando você colocou o propósito no teu coração, desde o primeiro dia, o Senhor ouviu a tua oração, mas os anjos que estavam descendo para te trazer foram impedidos por uma batalha com potestade, e eles não puderam descer. Eles não puderam guerrear, eram mais fortes do que eles. Mas Deus teve que liberar um principado maior. O arcanjo desceu, destruiu o principado, e eu desci hoje para dizer que você venceu a batalha. Mas não foi hoje que você venceu. Você venceu quando você se posicionou há 21 dias atrás. Você está entendendo? Olhe para mim, olhe para mim. Esta mulher, ela tinha um problema que homem que não fosse espiritual não poderia resolver. Quem estava do lado dela, o marido, não poderia resolver. Abaixo dela ninguém poderia resolver. Mas ela estava com um homem dentro de casa, que era um homem de Deus, com o consentimento do esposo, que estava orando e disse assim: mulher, vem cá então. O que você tem semeado e o que você tem feito por nós tem uma recompensa. E a recompensa é essa: no tempo determinado de Deus, no tempo da vida, tu abraçarás um filho. Quando aquela mulher recebeu aquela palavra, você abraçarás um filho, aquela mulher levou um choque no mais íntimo do seu coração. E ela automaticamente se manifestou, falou assim: homem de Deus, por favor, não brinca com isso, não mintas para mim. Ele disse: no tempo da vida, tu abraçarás um filho. A Bíblia diz que no ano seguinte, no tempo da vida, aquela mulher abraçou um filho. E a sua casa ficou completa. Você sabe por quê? Uma atitude que destravou o que estava travado. Querido, tem momentos, deixa eu te explicar uma coisa. Tem momentos que nós precisamos abrir mão do eu. Nós precisamos abrir mão da razão. Nós precisamos nos posicionar e dizer assim: Deus, tem que romper e vai romper, porque eu vou tomar uma atitude diferente, eu vou fazer o que eu nunca fiz, eu vou me posicionar de uma maneira que eu nunca me posicionei, mas eu só paro agora quando romper. Se você não tiver esse posicionamento, você só vai protelando a tua luta, você só vai protelando as dificuldades da tua vida. Quando eu entro em batalhas e eu preciso de um rompimento, eu já busco no reino espiritual a estratégia que Deus está liberando para que eu possa romper. E a Bíblia diz que essa mulher agora está feliz. A casa dela está completa, a vida dela está completa. Ela teve um posicionamento digno a ser seguido. Mas não é porque eu tive a minha vida destravada que a minha guerra parou, minha batalha parou. O filho dessa mulher agora é a alegria da casa, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que um dia o seu pai está trabalhando e o menino vai junto. Estava bem. De repente veio uma dor de cabeça e ele disse: ai, a minha cabeça dói. Depois ele exclamou de novo dizendo: ai, a minha cabeça dói. O seu pai olhou e disse: pega esse menino e leve para a mãe dele. A sua mãe, quando ele chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi dar colo, porque mãe é assim. Mãe dá colo, dá carinho, dá proteção. E aquele menino debruçado com a sua cabeça nas suas pernas, e eu acredito que ela estava ali relembrando das promessas, que ele era um milagre. Preste atenção, ela estava se lembrando: você é um milagre, eu não tinha condições de gerar, mas eu gerei você, porque Deus me deu você. E ela estava ali, abraçada com o milagre, acarinhando o milagre. A Bíblia diz que de repente aquele menino suspirou
e morreu. Ei, aquela mãe viu o milagre padecer. Eu quero te dizer uma coisa. Você já viu aquele momento que você pensa que vai dar tudo certo? Já passou por essa fase? Se abraçou o milagre, falou, agora vai, agora deu certo, e de repente, qual foi o teu posicionamento em relação a isso? Você murmurou? Você disse, sabia? Eu já estava preparado para alguma coisa, porque alguma coisa sempre vai dar errado. Você é tipo de pessoas assim? Que você sempre se prepara para algo errado? Pode estar tudo dando certo, mas você vai lá e diz assim, olha, é melhor nós nos preparar, porque você sabe que sempre alguma coisa tem que dar errada. Se você já espera isso, é isso que vai acontecer. E quando acontecer, você sabe o que a pessoa diz? Eu já. Essa mulher não fez isso. Essa mulher, ela tinha um posicionamento. Quando o menino morreu, que ela olhou para o menino, ela disse, eu não vou anunciar a morte do meu milagre. Ei, para de contar a morte do teu milagre. Ei, acontece uma coisa trágica, a cidade já fica sabendo no outro dia. Ei, aconteceu alguma coisa que não é boa, no outro dia já está todo mundo sabendo. Você tem que compartilhar com pessoas que guerreiam as suas guerras, que querem ver o teu bem. Fora isso, ela disse o quê? Não vou nem contar para o marido, ele não está sabendo, ele não é preparado para isso. Colocou o menino lá no quarto, fechou a porta, saiu, chamou o servo, ela não contou para o servo, ela só disse assim, ó, vai lá, ata o jumento, e diga para o marido que eu vou subir ao homem de Deus. Foi lá, ó, tua esposa mandou dizer que vai subir ao homem de Deus, mas hoje não é lua nova, não é tempo, ela mandou dizer, tudo bem. Foram pelo caminho, não pare, não converse, não salde ninguém, vai até quando eu mandar você parar. Tem momentos na vida, preste atenção, tem momentos na vida que a nossa guerra se vence calado, se vence no joelho, se vence no jejum. Não é falando com A, com B, com C, com D, não é contando para que pessoas tenham piedades. Eu não sou carente de piedade, eu sou carente da glória de Deus sobre a minha vida. Essa mulher falou, não fale para ninguém. Veio um lá, o homem de Deus mandou vir até você, e ele mandou te perguntar, vai bem com o teu marido? Vai bem contigo, vai bem com o teu filho? Ela olhou para ele, mediu bem a vida dele, disse, te conheço, vai bem sim, viu? Mas eu já discerni a sua vida. Pode dizer para ele que vai bem, eu quero falar com ele. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa, preste muita atenção. Eu sou pastor, a minha função é falar a verdade. O que nós precisamos nesses últimos dias é de discernimento espiritual. Para quando olhar para uma pessoa, saber o que está por trás dela. É saber discernir quem comanda o coração. Por isso que não é qualquer um que você abre a sua vida. Se deu um pulinho para cá, deu 2 pulinhos para lá, você já chora e abre o livro da tua vida. Não. Conheça. A Bíblia diz que se conhece a árvore pelo fruto. Para ser um homem de Deus eu preciso conhecer o fruto. Para ser uma mulher de Deus eu preciso conhecer o fruto. Para depois eu compartilhar alguma coisa acerca da minha vida. Aquela mulher não foi enganada pelo jovem, não. Ela discerniu a vida, ela quis ir falar e foi com o homem de Deus. Não está bem não. Porque aquele homem era o que estava carregando a unção. Olhou para ela e disse assim, não tem nada bem não. O teu filho está morto lá na tua casa. Jazi, pega o meu bordão,
vai lá e coloca sobre o menino. A Bíblia diz que Geazi chegou na casa, aquela mulher veio louvando a Deus, e ele colocou o bordão sobre o menino não acordou. Quando ele voltou, preste atenção, quando ele voltou, o homem de Deus olhou e disse: não aconteceu nada, Geazi, nada, tá. Eu vou lá. Quando ele chega na casa, a Bíblia diz que ele entra no quarto, fecha a porta. Quando ele fechou a porta, ele vê o menino deitado. Querido, batalha só se ganha ligado no céu. Se você não compreender o que está acontecendo, nada acontece. Eu vou te explicar por que Geazi era um moço que tinha tudo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ele tinha tudo para ser o homem mais destacado no Antigo Testamento. Ele tinha tudo para ser o homem mais destacado no Antigo Testamento. Você sabe por quê? Porque Elias foi um dos profetas que foi denominado profeta do fogo. Quando ele foi transferir a unção dele para Eliseu, que é o que nós estamos falando, Eliseu olhou para ele e disse assim: olha, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Elias olhou e disse assim: olha, dura coisa me pediste, mas se tu veres quando eu fores arrebatado, então você receberá. A Bíblia diz que Eliseu, ele tinha porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Você sabe quem que está servindo Eliseu agora? Geazi. Se Geazi tivesse ligado na conexão espiritual, ele poderia olhar para Elias e dizer: Elias, ou Eliseu, aliás, eu quero a porção dobrada do que está sobre você agora. Você sabe o que Geazi teria? 4 vezes mais a unção do profeta Elias. Mas sabe por que Geazi não teve? Porque Geazi não valorizou as coisas espirituais, antes colocou o seu coração nas coisas terrenas. Quando Naamã foi curado da sua lepra, o profeta disse: eu não quero nada de você, não precisa dar nada. E dispensou o capitão com toda a sua prata, os seus pertences. A Bíblia diz que escondido, Geazi correu atrás e disse assim: ei, o meu senhor mandou até você. Mentira, porque chegou 2 visitantes das montanhas, e ele mandou te pedir 2 ciclos de prata. Mentira. 2 mudas de roupa. Mentira. Posso ser sincero? Deus vai fazer a separação, mas ainda nós temos um monte de Geazi dentro das igrejas. Por isso que nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz que aquele moço um dia está dentro da tenda, acordou de uma maneira assim bem preguiçosa, sem orar, sem se conectar a Deus, sem se ligar no reino espiritual, saiu para fora da tenda. Quando saiu para fora da tenda, sabe o que os olhos dele viu? Sabe o que ele enxergou? Só os inimigos. Voltou para dentro da tenda correndo, disse: homem de Deus, nós vamos morrer. Ele não sabia o que ele carregava, ele não sabia com quem ele andava, ele não sabia o que ele tinha. Por que nós vamos morrer? Olha os inimigos lá fora. O profeta olhou e disse assim: Senhor, abra os olhos desse moço. A Bíblia diz que quando os olhos daquele moço se abriram, ele saiu para fora. E quando ele olhou para os montes, aonde estava acampado o exército inimigo, a cada soldado e cada cavaleiro ele via soldado e cavalos e carruagens de fogo. Ele viu os anjos do Senhor que estava lá. Ele voltou para dentro da tenda, disse: homem de Deus, maior é o que está conosco, porque com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos.
Ei, ei, não perca o tempo, não perca o teu momento, se revista de unção. Aproveita o tempo que Deus te colocou para adquirir uma unção, para absorver, para trazer uma unção sobrenatural sobre a tua vida. A Bíblia diz que quando Eliseu chegou no quarto daquele menino, olhou para o ambiente espiritual, o mesmo ambiente que Geazi passou e não viu nada, ele disse: já sei. A Bíblia diz que ele se deitou sobre o menino e orou. A Bíblia diz que o calor do corpo dele se transferiu ao calor do corpo do menino, porque o corpo do menino se aqueceu. Eu creio na transferência. Quantos creem na transferência nesta noite? Eu creio na transferência. A transferência faz parte das nossas vidas. Ei, você já ficou do lado de uma pessoa que está totalmente atribulada? O que ela te transfere? Não é um peso, não é uma coisa ruim, que você sai daquele lugar e você fala assim: meu Deus, eu fiquei perto de um jovem esses dias que frequenta a Umbanda, e eu disse para ele: vamos comigo filho, vamos comigo. E eu fiquei com ele, fiquei do lado dele. Agora ele não está indo mais, mas não está conseguindo se firmar, e eu fiquei do lado dele, e adorando na quarta. E eu tive uma distração. Eu esqueci de lacrar a porta, de orar. Na linguagem mais popular, orar. E eu cheguei na minha casa, eu estava meio assim, com alguma coisa, não estava normal. E deu meia-noite, eu não consegue dormir. E quando eu peguei no sono, eu comecei a sonhar com perseguições, pessoas querendo me matar. E eu acordei suado. E na hora que eu acordei suado, eu vi os dardos inflamados do maligno. E aí eu tive que buscar a fonte. Eu disse: Senhor, de onde vem isso? Na hora Deus me trouxe a imagem do jovem do meu lado. Eu disse: entendi, a retaliação do inferno. Então 3 horas da manhã, quando eu acordei, eu entrei eu estava dentro do meu quarto, eu saí, entrei no banheiro e comecei a orar e a declarar no reino espiritual: eu repreendo e destruo todos os dardos inflamados que tiveram acesso sobre a minha mente. E neste momento, quando eu entrei em guerra, que eu destruí aquilo, eu consegui deitar e dormir. Mas enquanto eu não guerrei, aquele moço transferiu o que ele tinha. Eu quero te dizer, ande com pessoas que têm algo a transferir à tua vida. Ande com pessoas que te puxem para cima. Ande com pessoas que te levam para cima, que coloca você para cima, que transfere as coisas de Deus para a sua vida. Porque a transferência, ela é tão real como o ar que nós respiramos. A Bíblia diz que quando o corpo daquele moço aqueceu, preste atenção, ele andou pelo quarto novamente, ficou olhando, e ele já teve novamente a orientação divina, e ele se deitou sobre o moço de novo, e continuou ali deitado, e a Bíblia diz que o moço deu 7 espirros, e acordou. Ele chamou o seu servo, olha que escola, preste atenção, olha que escola. Ele chamou Geazi e disse: pega o moço, entrega para a mãe dele. Aquele jovem, irmãos, ele teve a melhor escola de profetas que alguém poderia ter. A Bíblia diz que o tempo passou. O homem de Deus chegou até essa mulher no capítulo de número 8 e disse assim: mulher, a fome vem sobre a terra porque Deus chamou a fome. Pegue o teu marido e saia. Sai numa peregrinação. Deus irá cuidar da tua vida. E quando o ciclo de 7 passar, que a fome ia durar 7 anos, quando o ciclo de 7 passar, você retorna. A Bíblia diz que aquela mulher abandonou tudo junto com seu esposo, com seu filho, e saíram a peregrinar. Diz que os 7 anos se passaram. Aquela mulher não tinha mais casa, aquela mulher não tinha mais gado, aquela mulher não tinha mais nada, porque quando a crise se estabelece, levou tudo. Levou tudo. Você pode estar aqui me ouvindo, deixa eu te dizer uma coisa. E você pode estar passando por um tempo que perdeu.
Perdeu. A crise levou algumas coisas, se não tudo. E hoje você está olhando, e você está dizendo, meu Deus, e agora? Deixa eu te falar uma coisa. Esta é a mensagem que eu quero que você entenda. Mude a tua visão. Mude a tua visão. Essa mulher, ela voltou. E sabe quem ela foi procurar? O rei. E por que ela foi procurar o rei? Porque ela colocou no coração, agora eu vou ao rei e vou pedir a minha casa de volta. Eu vou pedir as minhas terras de volta e tudo que é meu. Deixa eu te falar uma coisa. Escuta, aprenda. O inimigo, ele pode ter se andado e levado alguma coisa. Mas eu posso te dizer, você deu para ele? Olha para mim, você deu para ele? Responde mais forte, você entregou para ele? O que ele fez? Quem rouba é dono? Quem rouba é dono? De quem continua sendo aquilo? Eu pensei que você ia entender isso e ia dar um glória a Deus. Ele roubou, mas de quem que é? Se é seu, o que você tem que fazer? Você vai deixar com ele ou você vai pegar de volta? Você vai deixar com ele ou você vai pegar de volta? A minha pergunta para você é essa: você vai ficar chorando o tempo perdido ou você vai pegar o que é teu de volta? Para de chorar, para de lamentar, para de se colocar numa posição de coitadinha, coitadinho. Levanta-se diante de Deus, vai diante do rei e diga: Deus, eu vim buscar o que é meu, que o Senhor me entregou, que o Senhor me deu, e o diabo pegou, não é dele, eu quero de volta. Ei, Deus só está esperando isso. O cenário estava ocorrendo. Ele recebeu o moço e disse assim para o moço: me conte algumas histórias. Me conte algumas histórias. E aquele moço estava dizendo: olha, eu andava com o homem lá de Deus, e uma vez ele entrou numa casa. Aquela mulher fez, olha para você ver que nenhuma oferta fica sem a sua recompensa. Aquela mulher ofertou na vida dele. Ele, para poder recompensar o que ela fez, orou, Deus abriu a madre, e aquela mulher gerou um filho. Só que tinha uma coisa, rei: aquele menino adoeceu e morreu. Ele mandou eu ir lá, eu fui lá, tentei, não consegui, ele mesmo foi, orou e o menino ressuscitou. E o rei ficou assim, ó, admirado com o relato do moço. Só que enquanto o rei estava escutando a história, preste atenção, alguém bateu na porta. O moço olhou e disse: rei, a mulher que eu estou relatando a história é esta mulher que está na tua porta. Quando ele olha e diz: entra. Por isso que a Bíblia diz: bater, se abrirá. Entra. Quando ela entra na presença do rei, ela diz: rei, eu só vim buscar e dizer a você que eu preciso do que é meu. Aquele rei não pensou duas vezes. Ele disse assim: olha, um dos seus soldados, do seu servo, disse: preste atenção, faça um levantamento de tudo que é dessa mulher, da casa, das terras, do gado, e faz a soma. Esse Deus é tremendo. Faz a soma do tempo que ela ficou peregrinando, que as coisas tinham que se multiplicar. Oh, é lindo, esse Deus é lindo. Ele está dizendo: faz a conta
de tudo que tinha que se multiplicar. O gado se multiplica como por ano? Multiplica aí. Durante 7 anos, quantos que era para ser multiplicado? Ah, se tinha 100 cabeças, agora era para ter umas 700. Põe 700 cabeças. As ovelhas tinham 300, agora era para ter umas 1.100. Coloca 1.100. Tudo com juros, correção monetária. Multiplica, vê. Oh, deixa eu te dizer, levante a tua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Há uma unção que desceu. E ela veio destravando tudo que estava travado na rastura. E Deus está dizendo ao meu coração: oh, da rastura, eu estou trabalhando no tempo que eles deram por perdido. Eu já liberei os meus anjos, eles já foram, já desceram. E Deus está fazendo um levantamento. É um levantamento. Fechou a porta de emprego, Ele está dizendo: eu estou fazendo esse levantamento. Você perdeu o carro, eu estou fazendo esse levantamento. Você perdeu a casa, eu estou fazendo esse levantamento. Perdeu o dinheiro que era as economias, Ele está fazendo esse levantamento. E Ele está multiplicando por esse ciclo de 7. E Ele te chamou, Ele te recebeu nesta noite. E Ele já liberou uma palavra de ordem. E decretando, Deus, quem pode invalidar? Ninguém pode invalidar o que Ele decreta. Fique com a tua mão levantada, porque ainda está descendo o rolo aqui. E a partir de amanhã, eu quero que a partir de agora você mude a tua visão. Pare de chorar, olhe para o alto, olhe para o Senhor e Salvador, para o autor da tua fé, porque hoje Ele entrou com restauração e a restituição na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua empresa. E Ele está fazendo correção monetária. Não existe tempo perdido. Não existe tempo perdido. Ah, eu poderia ter feito isso. É engano teu. Um ano é como um dia é como um ano. Deus está abrindo as comportas dos céus. E a bênção sacudida, recalcada e transbordante está descendo do teu trono. Tome posse, tome posse, tome posse, tome posse, tome posse, pelo tempo que Deus está trabalhando na tua causa. Se coloque de pé nesta noite. Aramancho fiasteria, ramanto de rastoremecai. Aquela mulher teve um posicionamento que não só destravou a sua vida, tornando ela fértil, como também depois de um tempo de crise, fez com que o rei restituísse todas as coisas que um dia lhe pertenceu. Levante a mão, o irmão aqui de preto, levante a mão, irmão. Eu estou te vendo, acho que pela primeira vez, o Senhor está nos visitando. Preste atenção o que Deus está me dizendo. Chegou um tempo muito difícil na tua casa. O vento soprou e perdas aconteceram. Mas Deus está me dizendo assim: olha, eu trouxe ele aqui hoje, Aravastúria, porque ele não está aguentando. E ele disse para mim: Deus, eu não aguento mais. Se eu estiver mentindo, você pode falar. Mas Deus dizendo assim, ó, diga para ele que eu liberei hoje da minha parte uma palavra de autoridade ao encontro dele.
E eu já decretei que todo vento contrário, todo mar agitado se aquietasse. E eu estou trazendo bonança para a vida dele. E diga para ele que eu sou Deus, que eu tenho poder sobre a porta. O homem pode tentar fechar, mas eu mantenho ela aberta. Se fecha, eu abro de novo. Eu vejo uma porta aberta diante de ti. E uma porta que Deus está dizendo assim: filho, eu sou o que cuido de ti, da tua família. Entra por essa porta, porque essa porta estabelece um tempo novo também, e um tempo de dupla honra. Tempo de dupla honra. Eu não sei, eu não conheço a tua história, mas Deus está me dizendo assim: olha, questionaram a fé dele, questionaram a vida dele, mas não é cristão, não vai na igreja. Deus está dizendo assim: olha, eu estou trazendo um tempo de dupla honra, para que eu possa ser glorificado através da vida dele, contra aqueles que acusaram ele. E Deus está estabelecendo, a partir de agora, conta os dias, e as coisas mudam na tua história. Vai adorando ao Senhor. Deus está no nosso meio. É um tempo de restauração. É um tempo de restauração. É um tempo de novidade. É um tempo de novidade. É um tempo de restauração. Eu quero dizer, eu quero orar por ti. Eu quero orar por você. Mas eu quero te dizer uma coisa, preste atenção. Você que eu sei que se eu falar isso vai vir todo mundo, mas eu quero que você realmente venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero dizer uma coisa para você, é um tempo de restauração que se estabeleceu na sua vida. Pode vir, não tenha medo não. Pode vir aqui à frente. É um tempo de restauração que está determinado sobre a tua vida. Sérgio, vem aqui na frente. Aqui na frente. Eu vejo um tempo de restauração na tua vida, na tua história. Vem aqui à frente. Há um tempo de mudanças. Há um tempo de mudanças. Eu vejo lágrimas. Tempo de mudança. Tu crê, irmã? Você recebe a tua vitória. Tu não veio aqui nesta noite por apenas um convite. Você veio aqui porque o Espírito te trouxe aqui. Eu vejo Deus mudando a história da tua casa. Eu vejo Deus mudando a tua história. Eu vejo Deus, Ele colocando um banquete na tua frente, uma mesa posta. E Ele está dizendo: serva, eu vou te servir diante de todos, para que todos vejam que eu sou na tua vida. Eu cuido de você. O tempo de crise, ele veio, ele se estabelece, ele leva. Mas eu chego com tempo de bonança e de restauração. Deus está dizendo: eu restauro todas as coisas. Eu mudo todas as coisas. É um ciclo novo que se inicia a partir de hoje. Toma posse, porque Deus está te abençoando nesta noite. Deixa eu te dizer, há um tempo. Salomão, na sua infinita sabedoria, ele escreveu que há um tempo para todas as coisas. E Deus está dizendo: você chorou. Você chorou. É difícil. Vem aqui, serva de Deus. Vem aqui. Isso, fica do lado do teu esposo aqui. Há um tempo de lágrimas, mas há um tempo de restauração. Há um tempo de vitória. Deus conhece o que está aqui dentro. Deus conhece o que está aqui dentro. A esperança tardia adoece o coração. Deus sabe até onde você aguenta. E nesta noite Ele te trouxe aqui para um refrigério de almas. Sabe o bom pastor do Salmo de número 23? Sabe? Aquele que o salmista disse: refrigera minha alma. Deus está trazendo um refrigério para a tua alma. Há um refrigério para a tua alma. Há uma unção que está sobre a tua cabeça. É uma unção de restauração. É uma unção de conquista. Eu quero te dizer uma coisa, eu vou orar por você agora. Eu vou pedir a Deus que abra os seus olhos. Quando eu fazer esta oração pedindo a Deus: Deus, abra os olhos dos teus filhos. Eu quero que você
permita o Espírito Santo trazer à tua memória o que foi consumido e levado. Preste atenção, eu não brinco, isso aqui é coisa séria. Aquilo que Deus trouxer à tua memória é o que Ele está colocando na palma das tuas mãos. É aquilo que Ele está restaurando. Para Deus não tem causa perdida. Para Deus não tem guerra perdida. 4 dias morto não é nada. Ao som da sua voz, tem que sair para fora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, toma a vida de cada um. Traga à memória aquilo que o Senhor está restaurando. Aquilo que o Senhor está restituindo. Eu te peço agora, abre os olhos do teu filho e da tua filha, para que eles vejam o que o Senhor está fazendo agora. Abre os olhos para que eles compreendam no reino espiritual o que está ocorrendo agora e o que está sendo depositado nas mãos deles novamente. Não duvide, não duvide. Não é da tua cabeça, não é invenção dos teus pensamentos. Abre as mãos, abre as mãos, abre as mãos. Isso que está vindo à tua memória, isso que Ele está trazendo a você agora, é o que Ele está restituindo nesta noite. Monte Aster e Aster. Veja o teu milagre, você mesmo. Eu vejo o telegrama chegando. Eu vejo o telegrama chegando. Convocação para comparecer em uma multinacional. Você vai dar o testemunho aqui, vai vendo o teu milagre. Eu vejo um exame médico. E esse exame, a pessoa que abriu chorou muito. Mas eu vejo o resultado, o laudo do exame sendo mudado. E eu vejo a cura sendo estabelecida. E eu vejo o milagre sendo estabelecido. Ravastore mehara mancho soria ramanto decaia suria paz norio steke amanto rebe ano asturica manas. Deus está dizendo assim, olha, tem um homem que está dizendo, não dá mais, o tempo já passou, não tem mais como. Mas Deus está te dizendo a você assim, olha, eu tenho o poder sobre o tempo, e eu tenho o controle sobre ele, e nada foge dos meus planos e nem do meu propósito. Se posiciona, porque através do teu posicionamento, tudo irá se desenrolar e destravar na sua vida.
Você conseguiu ver? Fique de olhos fechados. Se você conseguiu ver, eu quero que você tome posse agora. Feche as suas mãos. Porque a Bíblia diz que o que é concordado na terra é concordado no céu. E eu vou orar com concordância agora. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor sonda os corações. E só o Senhor tem o poder de trazer à existência o que não existe. Só o Senhor pode trazer de volta o que o tempo levou e o que o inimigo saqueou. Mas hoje a palavra é uma palavra de restituição, restauração. E o Senhor já liberou os teus anjos para percorrer os 4 cantos desse território. E o Senhor já fez o levantamento. E o Senhor já trouxe ao conhecimento do teu filho, ao conhecimento da tua filha. E eles conseguiram contemplar com os próprios olhos. Agora eu quero remover do coração deles a incredulidade. Eu removo agora a incredulidade. Eu tomo o coração incrédulo, que está achando que é da mente, que está achando que é de si mesmo. Eu tomo esse coração e desarmo esse coração em oração. E se eles não têm fé para isso, oh Pai, eu sei que nem todos, mas pela minha fé, eu concordo com a vitória, com a restituição desta visão que você deu sobre eles. Eu concordo que esta semana, este mês, esse novo ciclo trará novamente a alegria deste lar, a alegria desta vida, e que essa nova fase, o Senhor levantará uma muralha de fogo ao redor dos teus filhos. E quando o inimigo vier em luta e guerra, ele vai se deparar com esta muralha de fogo e não vai conseguir atravessá-la. Mas esse tempo será um tempo de gozo, de refrigério e de conquista, no nome do teu filho amado Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Eu quero que você assuma um desafio comigo. Preste bem atenção. Eu quero que você assuma um desafio comigo. Isso que ocorreu aqui agora, você vai assumir um desafio com Deus. Deus, a partir da materialização, eu irei contar o meu testemunho. Amém? Se assume esse posicionamento com Deus, você vai vir e vai contar o testemunho para a edificação da fé dos irmãos. Amém? Deus os abençoe. Pode voltar aos vossos lugares, se posse de vitória.